paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da Sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 5, que tem como seu tema a fidelidade no casamento. O nosso texto para meditação se encontra em Hebreus, capítulo 13, e o verso de número 4, que diz assim a palavra de Deus: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus, capítulo 13 e o verso de número 4. O nosso texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 32. Então, nesta lição, nós veremos o que a palavra de Deus nos diz a respeito do adultério, de como se manter fiel ao matrimônio, ao casamento. E também vai nos falar a respeito do divórcio, de como o cristão deve se posicionar sobre este assunto. Na nossa introdução, o comentarista começa assim: estudaremos hoje o segundo caso concreto de justiça mais elevada dos 6 que Jesus menciona em sequência até o final do capítulo 5 de Mateus. Nesse segundo caso, está em foco o 7º mandamento do Decálogo: não cometerás adultério. Êxodo capítulo 20, verso 14, e Deuteronômio capítulo 5 e o verso 18. Mais uma vez, Jesus chama a atenção para o coração. Ele afirma que tão errado quanto a ação pecaminosa é a intenção pecaminosa, e que Deus olha tanto a ação quanto a intenção. No caso específico do adultério, não basta não cometê-lo, é preciso também não dar lugar à luxúria no coração, pois aquele que permite a luxúria que permite que a luxúria domine sua alma, mesmo que não chegue a cometer adultério fisicamente, no seu coração já o cometeu. Como nós podemos ver Jesus mencionando em Mateus capítulo 5, no seu verso 28. Vamos ler o que Jesus fala? Ele vai dizer assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então nós vemos Jesus ali ensinando que não é somente a ação que é pecado, mas também a intenção. Quando nós colocamos a intenção em nosso coração, já cometemos o pecado. Isso significa também que a melhor forma de evitar a violação do 7º mandamento é não dar lugar à luxúria em seu coração. No tópico 1, o comentarista coloca assim: Jesus condena a luxúria. A luxúria é algo sério. Na sociedade de hoje, a luxúria, infelizmente, já é vista como algo normal, quando, na verdade, ela trata-se de algo pernicioso para a vida das pessoas. Como o próprio Jesus asseverou em seu Sermão da Montanha, para Jesus, a luxúria era algo sério. O termo traduzido como cobiçar no versículo 28 de Mateus 5, no seu original grego, significa desejo intenso por algo ilícito. Enfim, luxúria é lasciva, como explica o teólogo Donald Stamp. Não é o pensamento repentino que Satanás pode colocar na mente de uma pessoa, nem um desejo impróprio que surge de repente. Trata-se, pelo contrário, de um pensamento ou desejo errado aprovado pela nossa vontade. É um desejo imoral que a pessoa procurará realizar
caso surja a oportunidade, é o desejo íntimo de prazer sexual ilícito, imaginado e não resistido. Então nós vemos que quando nós colocamos ou deixamos, que esse desejo domine o nosso coração, isso é uma porta aberta para infidelidade conjugal. Por isso é tão condenado por Jesus a intenção, porque se nós damos lugar a esse desejo, esta é uma porta aberta para infidelidade conjugal. No tópico 1.2, o comentarista vai colocar assim: arranca-o e atira-o para longe de ti. A luxúria é algo tão sério e ao mesmo tempo tão fácil de crescer no coração quando a pessoa lhe dá lugar, que Jesus usa uma forte figura de linguagem para enfatizar aos seus discípulos a necessidade de repeli-la radicalmente de suas vidas, desde sua primeira manifestação. Ela é um mal que deve ser cortado radicalmente, isto é, pela raiz, porque a luxúria, uma vez alimentada, só cresce. A figura que Jesus usa para descrever a atitude que devemos tomar diante da luxúria é a de alguém que arranca o seu próprio olho ou a sua própria mão para que não se corrompa. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 5, o verso 29 e 30, que vai dizer assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então nós vemos aqui, quando Jesus dá essa explicação, falando que é melhor que se perca um membro do que todo o corpo, nós trazendo para a nossa linguagem, Jesus ali está dizendo que aquilo que te faz pecar, que você tem que tirar da sua vida. Se você tem, cada um sabe a sua fragilidade, sabe aquilo que vai induzi-lo ao erro. Então, se você tem a consciência daquilo que é a sua fragilidade, você deve cortá-la da sua vida radicalmente. É isso que Jesus aqui está querendo dizer quando ele fala, que é preferível perder um membro do corpo do que todo o corpo. Então, ou seja, se eu sei que algo me faz sucumbir à tentação, eu tiro da minha vida. No tópico 2, vai nos dizer assim: a intenção do coração transparecerá nos membros do corpo. E nesse quesito, nós vamos ver dois aspectos. O primeiro é que o pecado nasce no coração. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, O pecado nasce no coração. Como nós podemos ver lá em Marcos, capítulo 7, o versículo 21 e 23, vai nos dizer assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Então nós vemos já que a palavra de Deus nos explica que o pecado tem sua origem no coração do homem. Também nós vamos ver Salomão em Provérbios, que escreve assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Também em Tiago, nós vamos ver que ele deixa claro a origem da tentação. Em Tiago 1, capítulo 13, ele vai falar, Tiago, capítulo 1, e o verso de número 13, ele vai nos dizer que a tentação, ela não provém de Deus. E que também não faz referência nenhuma diretamente ao diabo ou do mundo, e sim que ela tem sua origem no coração do próprio homem. Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, vai dizer assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos que o pecado, ele tem a sua origem no próprio coração do homem. Ou seja, o mundo e o diabo são apenas agentes indutores externos da tentação. O outro aspecto é a natureza pecaminosa do homem. O problema do pecado está no fato de que os homens são pecadores por natureza. É verdade que a tentação envolve induções externas, porém, o pecado sempre é uma escolha da pessoa que o comete. Em alguns momentos, o desejo de fazer o que é errado pode estar presente de forma natural e em outras vezes pode ser estimulado externamente. Mas, em qualquer dos casos, o indivíduo sempre é o responsável. O pecado nunca vem de fora para dentro. Ele está dentro de nós e é resultado de nossa natureza pecaminosa, como nós podemos ver em Marcos capítulo 7 e o versículo de número 15. Marcos capítulo 7 e o versículo de número 15, que vai dizer assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então nós vemos que o pecado nunca vem de fora para dentro. Ele está sempre dentro de nós e é resultado de nossa natureza. O que vem de fora são apenas estímulos para que o pecado se manifeste dentro de nós. Logo, as tentações, na verdade, não exercem alguma força sobre a pessoa para fazê-la cair, mas apenas revelam a natureza interior da pessoa e a fragilidade de sua vida espiritual naquele momento. Basta lembrar que se não houvesse natureza pecaminosa, nenhuma tentação seria de fato tentação. O que torna a tentação, de fato, uma tentação
é o fato de que temos uma natureza pecaminosa, como bem explica Tiago no capítulo 1 e o verso de número 14, que nos diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1 e o verso de número 14. Mas também aqui cabe nós frisarmos que ser tentado não é pecado. Ou então, a gente ser tentado, isso não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Quando nós cedemos à tentação, aí sim se torna pecado. No tópico 3, vai dizer assim: a indissolubilidade do casamento. O divórcio, Jesus aproveita o tema do adultério para falar sobre a indissolubilidade do casamento. Ele lembra nos versículos 31 e 32 do texto que nós usamos como base dessa lição, que a lei permitia o divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 3. Mas que, na verdade, muitos desses divórcios acabavam sendo adultérios autorizados legalmente, pois o correto seria o divórcio só ser permitido de forma excepcional nos casos de adultério, quando o cônjuge ofendido teria a possibilidade de divorciar-se e casar-se novamente. Mas à frente, em Mateus 19, capítulo 3, Mateus capítulo 19, do verso 3 ao 12, Jesus tratara mais detalhadamente sobre esse assunto e deixara claro que o casamento foi criado por Deus para ser uma instituição indissolúvel, como nós podemos ver em Mateus capítulo 19, nos versos 4 ao 6. Mateus capítulo 19, dos versos 4 ao 6. Que vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós vemos Jesus ali deixando claro que o casamento foi algo instituído por Deus para ser indissolúvel, ou seja, para ser para sempre, né? Ou até que a morte os separe. O divórcio em caso de adultério seria apenas uma excepcionalidade. A questão do divórcio na época de Jesus, havia duas correntes judaicas divergentes na interpretação do que a lei mosaica afirmava em relação ao divórcio, a Shammai e a Hillel. A lei mosaica dizia que era permitido o divórcio apenas quando o homem não achasse mais graça em sua esposa, por haver nela coisa feia. Deuteronômio, capítulo 24, e o verso de número 1. A primeira corrente, a Shammai, e também a mais antiga, entendia que a expressão coisa feia referia-se ao adultério, de maneira que a lei mosaica estaria afirmando que o divórcio só seria permitido
no caso de adultério. Já a segunda corrente, liberal e mais recente, era do rabino Eliel, que chegou a ser contemporâneo de Jesus, tendo falecido, porém, antes que ele desse início ao seu ministério terreno. Eliel interpretava coisa feia como significasse qualquer coisa desagradável, e não apenas como uma referência mosaica ao adultério. E ainda usava como ênfase para essa interpretação a expressão não achar graça em seus olhos, de maneira que na época de Jesus muitas pessoas já divorciavam por qualquer motivo, como nós podemos ver em Mateus 19 e o verso de número 3, que vai dizer assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então nós vemos que ali na época de Jesus já estavam, usando o divórcio por qualquer motivo. E o que a palavra de Jesus nos diz? Jesus, porém, deixa claro que a interpretação de Shammai estava certa, mas ele foi além, ressaltando também a necessidade de evitar a luxúria no coração. Então nós vemos aqui Jesus deixar claro que a interpretação da primeira corrente, da corrente da escola Shammai, estava correta. Porém, ele também ressaltou a necessidade de evitar a luxúria no coração. Outro fato importante que se deve levar em conta é que, mesmo em caso de adultério, quando o divórcio seria excepcionalmente permitido, é possível o perdão e a reconstrução do relacionamento do casal diante de Deus, pois o que Deus ajuntou não separe o homem, como nós lemos em Mateus 19, no verso 6. O caso do cônjuge abandonado. Outra exceção que vemos na Bíblia para a permissão do divórcio é o caso do abandono do cônjuge. Nesse caso, na verdade, o cônjuge cristão não buscou o divórcio. Ele é que foi abandonado pelo seu esposo ou esposa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, é quem fala desse caso, referindo-se a cristãos que são abandonados por seu cônjuge, por causa da sua fé. Paulo assevera que o cônjuge cristão não deve se divorciar-se do não cristão, mas ao contrário, fazer de tudo para ganhá-lo para Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que a pessoa não deve se divorciar-se por o seu cônjuge não ser cristão, mas fazer de tudo para ganhá-lo para Cristo, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 13 e 14, que vai dizer assim: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Entretanto, no caso em que o cônjuge cristão é abandonado pelo não cristão por causa da sua fé, aquele está obviamente desobrigado de manter-se no casamento, como nós podemos ver no verso 15 do capítulo 7, que nós estamos lendo, que vai dizer assim: mas se o descrente
se apartar-se porque, nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou-nos para a paz. Então, nós vemos que nesse caso não é necessário, né, a pessoa se ver desobrigada a manter-se no casamento, no caso de abandono pelo cônjuge não cristão. Mais uma vez, Jesus demonstra a superioridade da justiça no reino de Deus em relação à justiça dos fariseus, que condenavam o adultério, mas eram condescendentes em relação ao divórcio, como nós vimos em Mateus 19, do verso 3 ao 8, e também a luxúria, por apegarem-se a mais à letra da lei, não adulterarás, sem refletir sobre aquilo que estava implícito nesse mandamento em relação à nossa vida interior. Inicialmente, até mesmo os seus discípulos acharam o posicionamento de Jesus em relação ao divórcio muito rígido, como nós podemos ver em Mateus capítulo 19 e o verso de número 10. Mateus capítulo 19 e o verso de número 10. Vai nos dizer assim: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Então nós vemos que até os próprios discípulos de Jesus achavam meio rígido, né, a questão que Jesus ali levantou sobre o adultério. No mundo de hoje, onde a licenciosidade prepondera e onde os relacionamentos conjugais e o sexo são banalizados, as pessoas também tendem a ser condescendentes com o divórcio e a luxúria. Entretanto, como os filhos do reino, remamos contra a correnteza da imoralidade deste mundo, afirmando que venerado seja todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Como nós podemos meditar em Hebreus capítulo 13 e o verso de número 4. Para nossa conclusão, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, como diz Mateus capítulo 5 e o verso de número 28, novamente vemos a mudança da ênfase de Jesus. O adultério é usar outra pessoa como objeto sexual. A luxúria é considerar outra pessoa como objeto sexual. Cristo deseja que percebamos que tanto o ato quanto a atitude são pecaminosas. A justiça exige que consideremos todos os seres humanos como pessoas dignas de valor. Devemos servir os outros e não usá-los. Novamente, Deus nos convoca para considerarmos a lei como uma revelação do coração de Deus e uma revelação do tipo de pessoas que se tornarão aqueles que vivem no reino de Jesus, quando o rei usar o seu poder para transformá-las. Qualquer que deixar sua mulher, como diz Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, esse preceito segue o padrão dos outros. A lei permitia o divórcio, mas Cristo retomava ao ideal de Deus. Embora o divórcio possa não ser adultério, ele é teoricamente uma violação da lealdade da aliança que os cônjuges devem ter um ao outro. Aquilo de que os homens mais precisam não são tanto leis a seguir, mas uma renovação interna que os torna verdadeiramente justos. Que Cristo Jesus
vos abençoe.